Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O programa Mais Saúde recebe hoje uma pessoa super querida, mas também mega importante, gente, porque as pessoas que vêm aqui no Mais Saúde são escolhidas a dedo. Vocês já assistiram várias vezes, inclusive em outras épocas, né? O Dr. Gustavo Alves, mas olha só, que ele é farmacêutico, que ele é professor universitário do Senac, que ele é pesquisador, da doença de Alzheimer, todo mundo já sabe, mas olha só, ele tem pós-doutorado em anatomia e cirurgia pela USP de Ribeirão Preto, tá? É doutor em biotecnologia, mestre em farmácia e também pós-graduado em farmácia hospitalar. Ele cursou farmácia clínica nos Estados Unidos e farmácia hospitalar lá na França, né? E, dentre outras coisas, faz parte, né, é membro do Instituto Internacional da Doença de Alzheimer, né, que faz todas aquelas pesquisas onde você contribui e muito, né, Gustavo? Muito obrigado. Obrigada a você por estar aqui. Bom, nós andamos fazendo uns programas muito interessantes e eu gostaria de retomar esse detalhe do uso indiscriminado de medicamentos, que nós já fizemos algumas pautas interessantes, né? Agora, o que seria o uso racional de medicamentos? Né? O que seria esse racional? Uma boa pergunta, né? Porque quando você pensa em medicamento, quando a gente olha o medicamento como uma estratégia de tratamento terapêutica para trazer melhorias e tal, existe uma linha tênue, né, entre o que é benefício e o que pode ser risco. Uhum. Então, o medicamento, quando ele é usado de forma racional, a gente parte da ideia de que houve uma análise que foi feita anteriormente, que envolveu o médico, que envolveu a seleção do medicamento mais apropriado para ele. Embora os medicamentos, quando são industrializados, eles são feitos de uma forma estandartizada, que é uma molécula que serve para todo mundo, naquela dose, a gente não pode esquecer que existem questões peculiares, como, por exemplo, a idade, até mesmo o sexo, a raça. Hoje você consegue fazer adequação de medicamentos que possam trazer riscos renais, com a calculadora renal, especificando que tipo de raça, ou a diferença entre uma raça negra, ou a raça branca, vai ter uma performance renal diferente. Olha que interessante. Você tem a questão da criança que tem imaturidade hepática, você tem a questão do idoso, que inversamente a criança, ele tem o fígado reduzido porque ele está num processo de envelhecimento, um processo de senescência. Você tem, às vezes, um indivíduo que é patopata, ou uma pessoa que teve cirrose. Então, o medicamento usado de maneira racional é aquele que respeita a individualidade, né? Individualidade e que respeita questões clínicas, médicas, questões que foram selecionadas, que vão obedecer a uma lógica de tratamento que não vai trazer mais risco do que benefício. Há uns 4 anos atrás, eu chamei o Gustavo para a gente fazer uma pauta, porque eu tinha tinha gravado antes dele uma pauta sobre o uso de antibiótico para a engorda de animais, né? Porque eu tinha ficado muito brava com uma marca de frango que dizia assim, nossos frangos não usam hormônio. Claro que não, porque hormônio é proibido, mas usam antibiótico. Então eu quis fazer uma contrapauta. E o Gustavo estava em seguida e ele falou uma coisa tão interessante, porque a indústria farmacêutica, ela ganha muito mais dinheiro com outro tipo de desenvolvimento de medicamentos do que antibióticos. E há 4 anos atrás ele falou uma coisa interessante, que o governo americano estava oferecendo um prêmio de $1 bilhão para a indústria que desenvolvesse uma nova molécula. E agora, no começo aqui dos bastidores, eu estava perguntando sobre isso e ele me veio com uma novidade. Bom, antes lembrar que a indústria farmacêutica é a 4ª maior indústria de bens de consumo do mundo. Ela só perde para petróleo, indústria bélica, tráfico internacional de entorpecentes, narcóticos, em 4º lugar está a indústria farmacêutica. Depois alimento, depois automobilística, as pessoas falam, nossa, então vende mais remédio do que alimento e carro? Muito mais, né? Olha. É uma indústria que tem números aí próximos a alguma coisa em torno de 2,5 trilhões de dólares de faturamento. Meu Deus. Que é o PIB do Brasil, que é 1/3 do PIB da China, que é 1/8 do PIB americano. Então você tem hoje a indústria farmacêutica e o antibiótico,
ele está entre aqueles itens ainda que a indústria, por uma questão, a indústria farmacêutica, ela faz o papel dela, ela não é uma indústria filantrópica mesmo, ela não é uma indústria que está aí para fazer, ela quer faturar. Então, ao mesmo tempo que você tem medicamentos sendo desenvolvidos para diabetes, para Alzheimer, para depressão, a gente tem pessoas morrendo de leishmaniose, morrendo de esquistossomose, morrendo de ebola e tantas outras doenças. E o antibiótico estava nesse contexto, porque o antibiótico é visto como medicamento que é usado por pouco tempo, 7 dias, 5 dias, desenvolver uma molécula hoje gira em torno de 1,2 bi. Então o governo americano, desde a época do Bill Clinton, já invadindo o governo do Barack Obama, até o governo do Barack Obama, criou esse bônus. E aí, curiosamente, no final de agosto eu fui dar um curso que eu tenho de 8 horas de antibióticos. De 2019, gente, ano passado. E eu fui atualizar o material e o FDA naquela semana, última semana de agosto agora, aprovou um medicamento que é o Lefamulin, nome comercial, nome meio estranho, chama Shenleta, que é um medicamento que veio depois de quase 20 anos, o primeiro antibiótico a ser lançado nos Estados Unidos, deve chegar no Brasil talvez daqui a um ano, depende muito do fluxo de autorização pela Anvisa, e é uma inovação. Mas mesmo assim, é um antibiótico que é para um uso restrito, um certo tipo de pneumonia adquirida fora do hospital, para alguns agentes específicos, não é um antibiótico para amidalite, para dor de ouvido e tal, mas surgiu um novo antibiótico, então assim, surgiu uma luz no fim do túnel. Porque a gente fala que é de amplo espectro quando você toma e serve para um monte de coisa, né? Gram negativo, gram positivo. Esse é bem focado, né? Bem focado. Não tem um espectro tão aumentado como, por exemplo, uma penicilina, mas ele tem um espectro bem direcionado para um certo tipo de agente, aliás, infecção causada por alguns agentes que têm uma demanda grande. E olha que interessante, quer dizer, quando você ouvir falar de um Shenleta, né? Como é que é? Shenleta, você vai dizer assim, já ouvi no Mais Saúde, já. Tá vendo? Aqui é o máximo. Bom, tomamos remédio para combater algum mal. Quando é que esse medicamento pode eliminar ou criar um outro problema? Porque muitas vezes o medicamento é aquela faca de 2 gumes, né? Exatamente. A notícia boa é que o medicamento vai resolver muitos desses problemas. A notícia ruim é que normalmente o medicamento causa aquilo que a gente chama de iatrogenia, cascata iatrogênica. Normalmente o medicamento ele vai, em algum grau do seu uso, da sua frequência ou da própria condição clínica de quem está tomando, ele vai trazer a necessidade de você tomar um outro para tentar, digamos que, reequilibrar ou minimizar os riscos. Então, por exemplo, se eu tiver que tomar um anti-inflamatório porque eu tenho uma doença reumática ou porque eu tenho um problema relacionado a uma tendinite ou alguma outra coisa que há recomendação, pode ser que durante o tratamento com esse anti-inflamatório eu adquira uma gastrite, ou adquira uma disposição gástrica, e aí o médico vai prescrever um omeprazol. E ao prescrever o omeprazol, eu posso ter uma queda de absorção de vitamina B12. Então ele vai me dar a vitamina B12. Então, às vezes, por causa de um medicamento, o paciente vai tomar 4 ou 5, porque é a cascata iatrogênica. E tem solução para isso? Não. Não? Não. Não tem. Não, a solução de você tentar minimizar esse risco, claro, é você seguir a orientação, tomar dentro do período estabelecido, mas claro que pode soar estranho para quem está assistindo, quando a gente diz que não tem solução, é porque é uma condição do remédio, é assim, o medicamento tem essa característica mesmo de às vezes exigir, ter essa exigência que você, para contrapor, para reduzir o risco, tenha que usar um outro medicamento. Isso é uma questão natural, uma questão que infelizmente ela está presente. Gente, estilo de vida ajuda muito, hein? A não ter a necessidade de, muitas vezes, você fazer o uso de medicamentos, porque você está com um estilo de vida que colabora para você não desenvolver uma série de outras patologias. Mas onde você colocaria, Gustavo, que seria a pior situação dessa automedicação? Aquela coisa de, hoje eu não estou bem, vou lá na farmácia dar uma olhada o que tem. Bom, a automedicação ela tem várias origens, né? Vai desde a vontade própria do indivíduo, que é influenciado por familiares, por amigos, por vizinhos, a própria propaganda. A gente sabe que a propaganda medicamentosa, a propaganda de medicamentos, ela é vetada, mas tem formas subliminares de falar do remédio, né? E por uma questão também do acesso à internet, que favorece muito as pessoas. Hoje em dia tem um fenômeno nos Estados Unidos que eles chamam de síndrome do Starbucks. Por que Starbucks? Né? Porque é um lugar onde você
pode pedir o que você quiser, na forma que você quiser. Então, a síndrome do Starbucks, que é comum na costa oeste americana, ela está sendo percebida porque as pessoas chegam no consultório e já falam para o médico, olha, não era melhor esse medicamento? Não, é incrível. Não é melhorar a ressonância como... Aí o Rock fica tão bravo. E é o tal do Dr. Google, né? Exatamente. Porque hoje todo mundo tem acesso. Agora, como é importante as pessoas discernirem e verem o que é realmente ciência do que não é. Uma coisa é formação, outra coisa é informação. É isso. O grande exemplo, doutor, é que alguns anos atrás você fazia um exame de laboratório, talvez as pessoas mais jovens não saibam disso. E você pegava o resultado do laboratório do exame e levava para o médico, lacrado, ele abria na sua frente. Já existiu isso já. E ele lia e falava, olha, você está com plaqueta tanto, o seu leucócito está tanto. Hoje em dia o cara acessa o site, ele já tem a resposta, ele põe lá no Yahoo Responde, no Google, etc. E ele já dá a sentença de morte dele. Então, pelo Yahoo, eu vou morrer daqui uma semana, daqui um mês. Essa é a nossa era. Olha, a gente ri, mas realmente é para prestar muita atenção, porque... gente, saúde não é brincadeira e a gente estava comentando já em outras pautas a importância de você não tomar remédio ou não ouvir o vizinho que está tomando alguma coisa, está fazendo bem pro vizinho, mas você não é o vizinho, você é único, lembre que Deus fez você único, então cada um de nós precisa de algo assim, pontual. Mas não dá para a gente conversar muito ainda, mas a gente pode fazer outros programas. Então, quero agradecer a sua participação, Gustavo, e convidar vocês a divulgar esses programas que eu considero assim de excelente qualidade. Toda vez que o Gustavo vem aqui assim, saúde pública. Bom dia e até o próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.